Os últimos 4 dias passaram lentamente para Aiwarin, uma mulher apaixonada pelo trabalho. Os dias de folga pareciam passar ainda mais devagar para ela. Por isso, ela decidiu se dedicar a preparar os dados para o leilão, que aconteceria na próxima terça-feira. A segunda-feira foi bastante movimentada com o trabalho principal, então o dia passou rápido. E finalmente, a terça-feira chegou. Não tinha certeza se estava tão focada porque finalmente poderia comprar os documentos do leilão ou porque secretamente esperava encontrar alguém. São as duas coisas, Iwarin disse à sua secretária, que a acompanhava ao escritório da Greater naquela manhã. Vir no primeiro dia certamente chamará mais atenção. E, em segundo lugar, mostra que estamos seriamente interessados em participar do leilão. Se não viéssemos hoje, as pessoas poderiam pensar que não estamos tão motivados quanto dissemos na entrevista. Se fosse o Sr. Art, haveria um terceiro motivo, Yoda disse com um sorriso enquanto caminhava ao lado de sua chefe. Qual seria o terceiro motivo? Aiwarin virou-se, interessada na resposta. Para não deixar os concorrentes chegarem primeiro. Ele não gostaria disso, Yoda respondeu, cobrindo a boca com a mão. Corajosa para falar, hein? Aiwarin riu. Ah, eu não estava criticando seu pai, senhorita Ai. Não tem problema. Todos sabemos como ele é. Você está certa. Ele certamente reclamaria, porque ele sempre enfatiza que devemos comprar os documentos do leilão no primeiro dia para chamar a atenção. Embora comprar nos dias seguintes não seja um problema. Sim, exatamente, Yoda concordou, aliviada por saber que Aiwarin não se incomodaria com seu comentário. Está procurando alguém, senhorita Ai? Hum. Aiwarin rapidamente olhou para sua secretária após olhar ao redor do saguão do escritório. Não, hoje há poucas pessoas. Provavelmente apenas alguns compradores do leilão, pelo menos 2 ou 3. Ou talvez sejamos os únicos. Eu não acho que seja o caso. Vamos para o andar de cima, disse ela, caminhando em direção ao elevador. Por que não acha que somos os únicos? Os outros podem não vir hoje esperando para causar uma surpresa no final. Oh. Aiwarin parou e virou-se. Você acha isso? Ouvir isso a deixou um pouco menos animada. Ela estava pensando em qual cenário seria mais provável. Não tenho certeza. Então talvez eu esteja indo rápido demais. Qual é o andar mesmo? Ela esticou a mão para apertar o botão do elevador assim que chegou e olhou para os números vermelhos que indicavam a posição do elevador. Terceiro andar. Ok. Mal terminou de falar, o elevador da direita chegou. Ela entrou, seguida por sua secretária, que ficou atrás dela. O elevador subiu até o segundo andar e as portas se abriram. De apenas 2 pessoas, agora havia mais alguém chamando o elevador. Quando as portas se abriram, Aiwarin ficou parada. Do outro lado da porta do elevador, Maevika estava lá, encarando-a. Ela também ficou parada por alguns segundos, até ver Aiwarin se afastar para o lado e entrar no elevador. As portas do elevador se fecharam, e as 2 mulheres ficaram em silêncio no meio do elevador. Aiwarin olhou de relance para a mulher ao seu lado, que naquele dia vestia um vestido preto longo acima dos joelhos, com um blazer longo por cima, parecendo formal, mas com um toque de moda que chamava a atenção. Ela queria cumprimentá-la, mas como não estavam sozinhas, decidiu não ser muito íntima. Chegamos, Yoda disse quando as portas do elevador se abriram, mas sua chefe e a outra mulher não saíram. Aiwarin murmurou. Ela se moveu um pouco para deixar Maevika sair primeiro. Maevika saiu sem se importar com ela, e cada uma seguiu para o local onde os documentos do leilão estavam sendo vendidos. Lá, a secretária de Maevika esperava. Sinto, Maple. Pensei que você chegaria mais tarde. O trânsito não estava ruim? Jirana cumprimentou sua chefa com entusiasmo. Havia trânsito, mas reservei um tempo extra. Na verdade, não precisava se apressar. À tarde também estaria bom. Mas à tarde você tem uma reunião com um cliente. Sim, se não fosse por isso, eu viria à tarde. Aiwarin ouviu a conversa. A mentalidade de Maevika era diferente da dela. Maevika estava determinada a comprar os documentos do leilão no primeiro dia, mas parecia não estar tão focada quanto ela, que veio imediatamente após a abertura do escritório. A competição era importante, mas para Maevika talvez não fosse necessário competir para ser a primeira. Então, vamos agora? Aiwarin perguntou, olhando para os funcionários que esperavam atrás do balcão. Deixe os outros irem primeiro. Eu não estou com pressa. Você não vai primeiro? Aiwarin decidiu perguntar quando passou perto de Maevika. Maevika olhou brevemente, sem esperar ser chamada para conversar na frente de suas secretárias.
Mas pensando bem, ela já tinha feito coisas diretas e abertas assim antes. Não estou com pressa. Você pode ir. Eu estava pensando em abrir o caminho. Aiwarin sorriu. Então, se você não vai, posso? Ela escolheu usar uma linguagem formal na frente das secretárias, para não parecer muito íntima, mesmo que já tivesse falado assim com Maevika desde que se conheceram. Claro, Maevika fez um gesto com a mão, mostrando educação e generosidade. Ela olhou para um canto e viu alguns repórteres sentados, esperando. Quando Aiwarin foi até o balcão para assinar os documentos, todos se levantaram com suas câmeras e mais repórteres se juntaram rapidamente, surpreendendo-a. Sr. Maple, você não vai agora? Girana perguntou, olhando para o grupo de repórteres que cercava Aiwarin. Seu pai disse para chamar a atenção da mídia para superior. Quanto mais apoio, melhor. Vou depois. Não serei a primeira a aparecer nas notícias, mas ainda serei mencionada. Se eu for agora, só vou roubar a cena. Maevika explicou sua decisão de uma forma que sua secretária pudesse entender facilmente. Alguém comprar alguns minutos antes não significa que vai ganhar o leilão. Ela sorriu com astúcia. Ah, sim. Obrigada. Maevika levantou-se da mesa onde acabara de assinar os documentos e pegou o envelope marrom com os documentos selados. Assim que se levantou, a mídia se aglomerou ao seu redor, abrindo caminho para que um executivo do projeto tirasse uma foto com ela. Sim, Maevika, podemos tirar uma foto com o Sr. Direk? Ele acabou de chegar, um repórter pediu. Maevika lembrou do nome. Direk, o presidente do Comitê da Autoridade de Produtos Livres de Impostos da Tailândia. Ela o conheceu no dia do anúncio do leilão da Greater Duty Free, mas não teve a chance de conversar diretamente, pois naquele dia seu pai foi quem falou com os executivos antes de anunciar que ela cuidaria do projeto. Olá, ela cumprimentou Direk antes de entregar o envelope para ele, seguindo as instruções da mídia. Depois das fotos, eles conversaram brevemente. Obrigado por participar do leilão. Por favor, diga ao seu pai que a superior tem credibilidade suficiente para ser considerada. Claro. Ela aceitou as palavras, imaginando que ele provavelmente disse o mesmo para Aiwarin antes de vir esperá-la para assinar os documentos. Enquanto estava ocupada verificando os documentos, viu os repórteres correrem para um lado, presumivelmente para tirar fotos de Aiwarin, que havia terminado de comprar os documentos do leilão antes dela. Naquele momento, Direk acabara de chegar e a mídia desviou sua atenção para ele. Eles abriram caminho para que alguém se aproximasse dela. Olá, Sr. Hashen. Uma repórter cumprimentou o homem. Quando um falou, os outros seguiram. Sr. Hashen, a Great and Grow participará do leilão hoje? Um repórter perguntou sobre sua aparição. Sim, estou aqui em nome da Great and Grow. Rashen, um homem de 38 anos, respondeu à mídia antes de sorrir para Maevika, que estava à sua frente, e se aproximar para cumprimentá-la. Olá, Cita Maevika, ele disse com um sorriso charmoso, estendendo a mão educadamente. Prazer em conhecê-la. Maevika ficou parada, sem esperar que ele se aproximasse para cumprimentá-la assim, diante da mídia. Era apenas um cumprimento profissional, mas a forma educada e o sorriso charmoso diante das câmeras a deixaram um pouco desconfortável. Por educação, ela estendeu a mão. Olá, senhor. Hatchen, você provavelmente não conhece meu nome. O homem sorriu. Ah, sim, já ouvi falar de você. Great and Grow, uma grande empresa de bens de consumo, mas é a primeira vez que nos encontramos. Ela reconheceu o nome quando ele se apresentou e ouviu a mídia mencionar a Great and Grow. Ela estava familiarizada porque administrava uma cadeia de lojas de departamentos, e muitos produtos da Great and Grow estavam à venda em seus supermercados e em lojas por todo o país. Se medido pelo tamanho do negócio, ser dona de uma grande cadeia de lojas de departamentos em todo o país parecia maior. Mas em termos de alcance, a Great and Grow chegava a mais pessoas, pois seus produtos não estavam apenas nas lojas de departamentos, mas distribuídos em todos os distritos e províncias do país. Que bom! Pelo menos você conhece a Great and Grow. Nossos produtos estão em suas lojas. Nas lojas do meu pai. Você é a filha do dono da Superior. Eu considero você a herdeira. Sim. Maevika respondeu brevemente, achando que uma conversa longa poderia chamar muita atenção da mídia. Preciso ir agora. Sr. Ratchen, pode cuidar dos documentos. Claro, neste leilão seremos concorrentes, mas no mundo dos negócios, acho que podemos ser bons parceiros. Maevika pensou por um momento. Talvez.
Ela respondeu brevemente antes de se virar para sua secretária, que esperava para receber os documentos, e se afastou. Enquanto a confusão naquele canto terminava, um par de olhos observava de longe. Quando a cena interessante acabou, uma risada baixa ecoou, acompanhada por um balançar de cabeça, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Uma mão esbelta amassou o copo de papel que acabara de usar para beber água fria da máquina e o jogou no lixo. Alguém estava observando, sabendo exatamente o que estava acontecendo. Fingir desconhecer alguém com quem passou a manhã juntos? Quanto tempo isso pode continuar?